e você está ouvindo a quinta parte do último capítulo do livro Eu Sou Eu, escrito por Moacir Matos. A essência dos ensinamentos de Ramana Maharshi para a descoberta da verdade, a nossa real natureza, consiste do vichara, autoindagação ou investigação direta interior por meio dos questionamentos. Quem sou eu? O que sou eu? E de onde surge o pensamento eu? A expressão autorrealização, nos diz Ramana Maharshi, é apenas uma forma para a remoção da ignorância. Nada há para ser adquirido. Há apenas ignorância a ser removida. Somos a própria vida, o ser infinito, a fonte de tudo. Também são suas as palavras. A verdade de si mesmo é a única que vale a pena ser buscada e conhecida. Realização não é nada a ser adquirido. Ela está sempre aí, mas obstruída por uma tela de pensamento. E de um poema em Telugu, citamos Sai Baba. Vocês não são o corpo, um aglomerado de carne, sangue e ossos. Também não são os desejos ocultos e nem a mente perceptível. Vocês também não são a ilusão apaixonante que impede a sua liberação. Mas, se apenas reconhecessem seu poder inato, veriam que são o Atman eterno. E agora seguem palavras de Jesus. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12, 6. Quem vê a mim, vê o Pai. João 12, 45. Para nossa reflexão dentro de nossa ainda limitada capacidade de entendimento, vejamos as seguintes palavras de Jesus, segundo consta dos Evangelhos em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai, senão por mim. Tal declaração nos leva a uma profunda reflexão sobre sua compreensão. Entendemos que há dois aspectos sobre os quais podemos meditar com relação a tais palavras. Em realidade, considerando o nível de evolução da humanidade naqueles tempos, há 2000 anos atrás, e dentre justamente os denominados religiosos da época, e naquela conhecida região e adjacências, quem poderia, fiel às verdades espirituais, ser considerado digno representante da compaixão, da honestidade de propósitos, humildade, simplicidade, dom de desvelar a intimidade do ser, poder de desvendar o futuro, incondicional amor ao próximo, elevada sabedoria, magnificência espiritual, unidade consciente com Deus, fiel expressão da verdade? E muitos líderes surgiam e de todos os matizes, incluindo religiosos, falsos profetas e até os que se anunciavam como o Messias prometido. E isso também durante muitos e muitos séculos posteriores e em vários países do mundo. Alguns teólogos chegam a citar nomes de vários líderes nas décadas anterior e posterior a Jesus, que se diziam o Messias tão aguardado pelo povo hebreu. E o próprio judaísmo, mesmo reconhecendo Jesus como um grande profeta, ainda aguarda o Messias prometido. O atual ano judaico corresponde ao ano de 5.781, neste outubro de 2020, onde escrevemos essas linhas, não levando em consideração, portanto, o nascimento de Jesus como marco do calendário judaico.
Aprofundando-nos ainda mais em nossa análise, um segundo aspecto consiste no fato de reconhecermos que, na realidade, quem proferia tais palavras de tanta sabedoria não era simplesmente o ser encarnado, no caso, a forma Jesus, mas a essência manifestada com tal nome e forma, o Cristo, o Eu Sou, aquele que é e que pode se manifestar sob qualquer nome segundo a sua vontade e em qualquer época. De modo a alicerçarmos este nosso pensamento, podemos recordar as palavras de Jesus segundo João 8, versículos 57 a 58, quando ele, Jesus, afirmara ter estado com Abraão, considerado o patriarca do povo hebreu, o pai da família de Israel, bem anterior à vinda do próprio Jesus. Ele foi então questionado pelos religiosos da época. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondendo-lhes, Jesus, com muita propriedade e sabedoria, referindo-se a Abraão, disse, segundo a Bíblia de Jerusalém: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nessas lindas frases, percebemos que o próprio Jesus tinha plena consciência de que ele era a encarnação do Cristo, o Eu Sou, bem anterior à manifestação como Jesus, e de mesmo nome de Deus segundo a revelação no Monte Sinai, e que por conseguinte, estando além de espaço e tempo, poderia e pode assumir qualquer forma e em qualquer época. É interessante observarmos que no Antigo Testamento, em Isaías 43:11, há uma passagem semelhante na qual a palavra divina já se revelava a Isaías, dizendo que além dele, Deus, não havia outro Salvador. Segundo a Bíblia de Jerusalém: Eu sou Yahvé, e fora de mim não há nenhum Salvador. E citando mais uma vez Marcos 8, versículos 27 a 30, Jesus se diz novamente a encarnação do Cristo num contexto também bem peculiar. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E na própria resposta de Simão Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, parece-nos que o Cristo a que Pedro se refere transcende a própria forma Jesus assumida após a descida do Cristo quando do nascimento de Jesus em Belém. Tanto é que os demais discípulos respondem que Jesus teria sido João Batista ou Elias, ou ainda um antigo profeta, anteriores, portanto, ao nascimento de Jesus. Assim, segundo entendemos, o Cristo a que se referem tais palavras, tanto em João 8, versículo 58, quanto em Marcos 8, versículo 29, é preexistente à época de nascimento do próprio Jesus. E dessa forma, tomamos a liberdade de imaginar que as palavras de Jesus, ninguém irá ao Pai senão por mim, possa até ser entendido como ninguém irá a Deus, a suprema consciência, senão através do Cristo, do Eu Sou. Ou, resumindo, ninguém irá a Brahman senão pelo Atman, o próprio Brahman manifestado em cada ser. E aproveitando tais reflexões e apenas como uma curiosidade, ou mesmo como ilustração para a nossa meditação, e como uma forma até de divagação, sem entrarmos no mérito de quaisquer questionamentos
sobre tradições adotadas por quaisquer sociedades ou comunidades, e com base nas próprias palavras de Jesus e de seus discípulos, temos dúvidas se faz sentido o uso das expressões antes de Cristo ou depois de Cristo. Parece até uma questão, de certo modo, um tanto curiosa, que desperta mesmo nossa atenção para a reflexão. Se o Cristo existe ou é, além da dimensão tempo, como Jesus afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, pré-existente ao nascimento do próprio Jesus, parece não fazer sentido dizer-se antes de Cristo, tendo-se como referência a data convencionada em que Jesus nasceu. Não deveria ser antes de Jesus ou depois de Jesus? Ratificando esse nosso pensamento em João 1, versículo 29 a 30, quando João Batista vê a aproximação de Jesus, temos, segundo a Bíblia de Jerusalém. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Nessa passagem, João Batista afirma que o Cordeiro de Deus, aquele que se apresentava como Jesus, já existia antes dele próprio, de João Batista, quando, contudo, a tradição diz que João Batista era mais velho do que Jesus. Assim, João Batista se referia, segundo entendemos, ao ser, ao self, ao Cristo, à essência, ao eu sou que assumiu a forma Jesus. Pode-se argumentar que esse conceito de Cristo cósmico ou do Cristo que transcende a encarnação, que recebeu o nome Jesus, é coisa dos tempos modernos, da chamada Nova Era. Contudo, são palavras do próprio Jesus, quando ele diz que já existia muito antes de seu nascimento com o nome Jesus. Assim, parece-nos estranhas as expressões antes de Cristo e depois de Cristo, em vez de antes de Jesus e depois de Jesus. E retornando ao tema Ninguém irá ao Pai senão por mim, o próprio Krishna já se declarava há mais de 5.100 anos atrás a encarnação divina consciente em sua era, e podendo assumir qualquer nome e qualquer forma em qualquer ocasião. Seguem algumas passagens da Bhagavad Gita na tradução segundo Paramahansa Yogananda. Livres da paixão, do medo e da ira, absortos em mim, confiados em mim e purificados pelo ascetismo do conhecimento, muitos chegaram a unir-se a mim. Do modo pelo qual os homens se dirigem a mim, assim eu me dirijo a eles. De todos os modos, o caminho que os homens seguem é o meu. Quem me enxerga como o uno e o único em todas as coisas e vê todas as coisas em mim, a suprema realidade, este vive firme em mim e eu vivo firme nele, sejam quais forem as condições da sua vida externa. Eu sou a imanente realidade em todos os seres. Quem me cultua como o uno e o absoluto em tudo, permanece em mim, independentemente das vicissitudes da sua vida aqui na Terra.